Amém, irmãos. A igreja pode sentar. Vamos, nesse momento, abrir a palavra do Senhor em Provérbios, no capítulo 10. Provérbios 10. Eu vou ler inicialmente os versículos 13 ao 21. Provérbios 10, a partir do versículo 13, assim diz a palavra do Senhor: Nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara é para as costas de quem não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a fala dos insensatos é ruína iminente. Os bens do rico são a sua fortaleza, o que leva os pobres à ruína é a sua pobreza. A obra do justo conduz à vida, mas o rendimento do ímpio leva ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errante. O que encobre o ódio tem lábios mentirosos, e o que difama é tolo. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. A fala dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios vale muito pouco. As palavras dos justos alimentam muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Até aqui, meus irmãos, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos nesse momento que mais uma vez possamos entender esses provérbios, tantos provérbios aqui, tão preciosos, possamos entender cada um deles nesta manhã. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Constantemente, Provérbios, ele está dizendo o quanto a sabedoria ela é preciosa para nós. Esse é o cerne de Provérbios. Ao mesmo tempo que esse livro fala que essa sabedoria não vem de nós, ela está externa a nós, ela está à parte de nós. Existem pessoas que estabelecem padrões de sabedoria. Para ela, uma pessoa sábia tem que se comportar de um determinado jeito, tem que se vestir de um determinado jeito. Para algumas pessoas, ser sábio é ter muitos títulos acadêmicos. Ah não, qual é o currículo dessa pessoa? Se eu ver o currículo dessa pessoa, eu vou dizer se ela é sábia ou não. Ela tem que ter várias pós-graduações, tem que ter mestrado, tem que ter doutorado. Aí eu começo a ouvir essa pessoa e julgar ela como sábio. Para algumas pessoas, se uma pessoa estiver aqui na frente de terno, ela é sábia. Mas não podemos entender que o padrão de sabedoria ele é relativo. Sabedoria é aquele que olha para a palavra de Deus. Esse é o cerne do capítulo também, porque eu considero o versículo 8 um dos versículos chaves desse capítulo. Ele diz: quem tem coração sábio aceita os mandamentos. Nós vimos no domingo passado que esse aceita ele ouve os mandamentos. Esse é o cerne da sabedoria. Para um ladrão, outro ladrão sair e fugir da prisão, para esse ladrão, o ladrão que conseguiu sair é sábio. Não, esse rapaz é sábio, ele conseguiu sair da prisão, ou no julgamento dele, ele conseguiu driblar a justiça, então ele é sábio. Mas nada disso é padrão de sabedoria. Se eu estiver aqui com vários títulos, talvez com um terno e muito arrumado, e não falar para você o que vier da palavra de Deus, então isso não é sabedoria. Eu não sou um sábio. A Bíblia diz que eu seria um tolo. Essa é a propaganda da serpente para Eva. Olha, Eva, você vai saber mais, você vai conhecer mais, você vai alcançar uma sabedoria que você não tinha. Você só era conhecedora do bem.
mas agora você vai ser igual a Deus. Você vai conhecer o bem e você vai conhecer o mal. Você vai saber mais. Porque conhecer somente um lado, porque você não vai ser igual a Deus. Que tal ser igual a Deus? Sabe por que Deus não quer que você coma? Porque Ele está com inveja. Ele não quer que você tenha o mesmo patamar de conhecimento, o mesmo patamar de sabedoria que Ele. E é isso que vai fazer Eva cobiçar, logo mais tomar o fruto e comer e dar ao seu marido, e ele comer também, mesmo vendo tudo aquilo ali. O que é que Satanás ele faz? Ele faz a propaganda da sabedoria segundo os padrões dele. Sabedoria segundo os padrões do diabo. Após o pecado, alguns comentaristas falam que Adão fica tão mancomunado com o diabo que ele nem menciona o diabo, ele nem menciona a serpente na sua acusação. Ele acusa o próprio Deus e ele acusa a mulher. Ele nem menciona o diabo. Logo depois, Eva vai mencionar a serpente, mas também para se livrar da culpa. E Deus não deixa de castigar a serpente. Ele castiga o homem, a mulher e a serpente. E hoje, mais uma vez, irmãos, nós vamos falar do sábio. O que fazem as pessoas sábias segundo o padrão de Deus. E eu dividi esses provérbios aqui, são vários, a partir do versículo 13, em 3 pontos. Primeiro, o que o sábio faz em relação ao Evangelho. Em relação ao Evangelho, ele fala do Evangelho, versículos 13 e 14. Nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara é para as costas de quem não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a fala dos insensatos é ruína eminente. Aquilo que ele diz, né? O sábio é aquele que fala. É interessante porque no versículo 8, que nós acabamos de ler, ele diz que o sábio é aquele que ouve os mandamentos, mas não entendamos que esses versículos e esses provérbios estejam em conflitos de forma nenhuma. O sábio, ele ouve mais do que fala, mas ele precisa falar. É nos lábios do sábio, ele está dizendo, que nós encontramos a sua sabedoria. É assim que ele vai passar a sua sabedoria para as pessoas. Sua ação, o seu testemunho, o seu modo de vida pode atrair as pessoas para o Evangelho, mas elas só serão convertidas se elas ouvirem a palavra de Deus. Nós precisamos pregar, mas ao mesmo tempo, o que não tem juízo, ele é maltratado pelas coisas que ele fala. Aquilo que o sem juízo fala não tem fundamento, e a sociedade, as pessoas irão cobrar a fala do sem juízo. Você não falou isso? Você não disse que isso era verdade? Você não disse que iria cumprir com esse acordo? Ele irá se perder nas suas palavras, ele irá perder toda a sua credibilidade. Se eu falo sabedoria, eu preciso compartilhar dessa sabedoria. Só que o mundo não entende isso. O mundo não entende a lógica bíblica, e não é para ele entender mesmo. Como assim o rei da criação se sujeitar à própria criação, morrer nas mãos da própria criação? Paulo vai dizer loucura. É isso que eles nos chamam de loucos. Ele fala isso em 1 Coríntios. O sábio desse mundo, ele nunca vai encontrar lógica nisso, assim como os romanos na época de Paulo não encontravam. Que vitória é essa? Que triunfo é esse? Ele olha para a nossa sabedoria, para a sabedoria bíblica, e ele diz, olha, loucura. E Paulo conclui, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Paulo de forma nenhuma está chamando Deus de louco nem de fraco, mas é assim que justamente o mundo enxerga Deus.
Ele enxerga Deus como louco e ele enxerga Deus como fraco. Paulo diz, nesta lógica de vocês, o que você julga por loucura e fraqueza, em Deus é sabedoria e poder. A vara, aqui no versículo 13, mas a vara é para as costas de quem não tem juízo, são os açoites do próprio mundo para aqueles que desprezam o conhecimento. São aqueles que governam mal e por causa disso várias gerações vão pagar por causa desse mau governo. Ele já tinha dito aqui como age o que tem o coração sábio. Ele ouve os mandamentos. Esse é o ensinamento. Jesus vai dizer a Satanás no deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. E sabemos que Cristo é o pão da vida. Sabedoria é você ouvir e você compartilhar aquilo que sai da boca do Senhor. E o que sai da boca do Senhor é o que de fato lhe alimenta. Aqueles que não ouvem o que sai da boca do Senhor, eles não vão se livrar da vara do inferno. Eles não vão se livrar dessa punição. Os açoites estão guardados para eles. Precisamos ficar atentos quanto a isso. Primeiro ponto, o sábio prega o evangelho. Segundo ponto, como os sábios enxergam as suas obras. Ele vai falar um pouco sobre isso nos Provérbios, a partir do versículo 15. Ele diz assim: os bens do rico são a sua fortaleza. O que leva os pobres à ruína é a sua pobreza. Os insensatos também falam muito, falam mais do que os sábios, a gente já viu isso. E o que eles falam, de fato, testifica a sua insensatez. Os insensatos, eles também têm planos com seus bens, mas isso, a palavra de Deus nos diz que isso só vai levar ele à pobreza. No versículo 15 temos o rico insensato. Os bens do rico são a sua fortaleza. Ele olha para os seus bens e diz: isso aqui é a garantia da minha vida. Isso aqui é a minha fortaleza. A ruína daquele que ficou pobre é justamente a sua pobreza. Parece um pouco óbvio aqui, o que leva os pobres à ruína é a sua pobreza. Mas isso é muito profundo. Ele está dizendo: o rico, ele deve buscar a sua fortaleza não nos seus bens, e sim no Senhor, porque isso vai lhe levar à pobreza. O pobre deve lutar para sair dessa condição e não se contentar nisso, para que ele não caia em profunda tristeza. Entender que a sua verdadeira riqueza também está no Senhor. Não que seja pecado, irmãos, de forma nenhuma. Não, ele não está dizendo aqui que é pecado ser pobre, porque existem muitos pobres que são ricos de sabedoria. São pobres, mas sabem viver nesse mundo com aquilo que tem, com o seu sustento, uma vida simples. Vamos ver um pouco disso hoje no estudo da escola dominical. Como usarmos os nossos bens para a glória de Deus. Veja o versículo 16, ele completa: a obra do justo conduz à vida, e o rendimento do ímpio leva ao pecado. O que é que ele está dizendo aqui, irmão? Será que a obra dos justos é o que lhe salva? Ele está dizendo isso, né? A obra do justo conduz à vida. Será que essa vida aqui é salvação? Pratique obras boas e isso vai lhe dar a salvação? Não, porque a gente sabe que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Aqui ele está falando, essa vida é como viver nesse mundo. A obra do justo é aquilo que testifica a sua salvação, é uma consequência da sua salvação, ensina ele a como viver nesse mundo, a maneira certa de viver nesse mundo. Mas o rendimento do ímpio, o salário do ímpio, o leva ao pecado. Aquele que trabalha com o pecado e o seu salário é fruto do pecado. Tem gente assim,
que só consegue entender, não, eu só consigo ganhar dinheiro na minha profissão, eu só consigo se eu pecar. Então que assim seja. O salário dele é através de pecado, e ele não se incomoda com isso. Ele não se incomoda com isso. Mas há quem diga, olha, o que eu faço é problema meu. Eu venho para a igreja, mas é para ouvir a palavra assim, mas eu não quero que ninguém se envolva, ou que ninguém questione o meu trabalho, ou a minha forma de viver. Eclesiastes 12:14 diz que isso não adianta. Porque ele diz assim, Deus há de revelar e trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam mais. O meu roubo, ele não incomoda ninguém, pastor. A minha falcatrua eu faço, ninguém percebe, diretamente não incomoda ninguém. Ninguém vê, ninguém percebe. Deus há de revelar todas as obras. Deus há de mostrar, ele mostra, não é só as obras mais, as obras boas e as obras mais. Todos vão ter que prestar contas a ele. Sobre obras, Calvino nos diz assim, Deus começa a boa obra em nós, despertando em nossos corações o desejo pela justiça, dirigindo-nos o coração. O próprio Deus instaura em nós essa vontade da gente fazer as coisas para o louvor da sua glória em tudo o que a gente faz. É o contraste com o que ele diz aqui no versículo 16. A obra do justo é a obra de Cristo. A obra do justo o conduz à vida, é a obra de Cristo. Mas o rendimento, ou seja, a obra do ímpio, leva ele ao pecado, e o pecado nos leva à morte. É o nítido contraste entre a vida e a morte. É o que nos diz Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Se a obra de Cristo serviu para nós, isso irá ter um efeito na nossa vida, na nossa prática. Se de fato Cristo morreu por nós, isso vai ecoar. Ou seja, um crente verdadeiro não é aquele crente que só finge praticar boas obras na igreja, né? É uma bênção na igreja, mas isso na vida dele não ecoa. Ele só fica nesse ambiente aqui. Em casa ele é um péssimo marido, no trabalho ele é um péssimo patrão ou um péssimo funcionário. Ele tem duas personalidades. Ele diz, isso não tem lógica, porque a obra de Cristo passa a ecoar em todas as modalidades da sua vida. Você foi escolhido em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, aquele que não é um crente em tempo integral não é um crente de verdade, não é aquela pessoa que Cristo morreu, não tem como. Isso é difícil, com essa sociedade é complicado, o mundo jaz no maligno, mas a santificação é isso, é você mostrar o testemunho de Cristo em todos os ambientes que você viver, porque a vocação ela é eficaz, ela é de fato eficaz. Esse foi o nosso segundo ponto. Primeiro ponto, o sábio fala do evangelho. Segundo ponto, o sábio enxerga as suas obras como consequência e não como causa da sua salvação. É assim que o sábio ele enxerga a sua vida em Cristo Jesus. A partir do versículo 17, temos o nosso terceiro e último ponto. Como o sábio ele se diferencia do ímpio. O grande dualismo, que na verdade é todo o refrão do capítulo 10 de Provérbios. Esse é o insensato e o sábio, o insensato e o sábio. Versículo 17: o caminho para a vida é quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errante. Veja como isso é parecido com o versículo 8. Olha, o sábio é aquele que ouve o mandamento, mas os que falam tolices acabam em ruína. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errante. Salmo 119, versículo 112, vai dizer assim: inclina o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Como é desafiador, irmãos, nós
inclinarmos o nosso coração para agradar a Deus em todas as modalidades da nossa vida. Isso é mais do que uma arte. Em tudo que a gente fizer, a gente perguntar o que Jesus faria. Só iremos ter vida de fato se guardarmos a instrução. E é isso que nos diferencia do ímpio. Ele já falou que nos capítulos passados e muito na introdução o que significa guardar a sabedoria. Guardar a sabedoria não é você ter isso aqui, esse fundamento teórico, ouvir a palavra de Deus e entender. Pronto, eu já entendi. E não praticar. Guardar é praticar. Guardar é você lembrar desse ensino e aplicar nas modalidades da sua vida, em cada momento da sua vida. Se você não segue a Cristo, a Bíblia nos diz, você anda errante. Você não tem um caminho fixo, porque Ele é o caminho. Se não andamos rumo a Cristo, para onde iremos, irmãos? A partir do versículo 18, ele se encaminha para falar de uma característica daqueles que mais demonstram não guardar a palavra de Deus. Ele diz assim, no versículo 18, o que encobre o ódio tem lábios mentirosos, e o que difama é tolo. O tolo fala demais, irmãos. O tolo quer mostrar uma aparência de sabedoria, mas muitas vezes, imediatamente, ele se mostra uma pessoa não sábio pelo que ele fala. Olha que situação interessante. O que encobre o ódio tem lábios mentirosos. É aquela pessoa que diz assim, não, eu não estou com raiva não, mas você é isso. Você está com raiva. As suas palavras estão mostrando que você está com raiva. Não, eu não estou nervoso. Não me segura que eu não estou nervoso. Mas olha, você é isso. Não, você acabou de mostrar com as suas palavras, com a sua atitude, que você está nervoso. Essas são as falas do tolo. E quando muitas vezes você vai confrontá-lo, o que ele diz é, eu tinha que falar, alguém tinha que falar. Eu tinha que falar, alguém tinha que confrontar ele. Ele é o herói. Ele é aquela pessoa que se sacrificou para fazer a tolice. Alguém tinha que falar. Não, ninguém tinha que falar. Era para todo mundo ficar calado, e você também. Versículo 18 diz assim, o que encobre o ódio tem lábios mentirosos, e o que difama é tolo. Ele está falando aqui, irmãos, daquele que aparentemente tem uma capa de sabedoria. Aparentemente ele tem uma capa de experiência, de autocontrole. Mas ele mostra ali, olha, ele difama, ele abre a boca para difamar. O que difama é tolo. Essa é a melhor tradução de tolo, é louco. Porque ele está encarando aqui na gravidade da situação. Aquele que chega para você e fala de uma pessoa aquilo que ela não fez, isso é loucura. Ela não fez isso. A gente está na era da fake news. Minha tia advogada, ela diz agora que foto e vídeo e áudio não é mais prova. Não é mais considerado como prova. Porque hoje você pode fazer tudo com inteligência artificial. Não é mais prova. Ele diz, olha o tamanho da loucura que o ser humano chegou. De difamar, de colocar ali. Não. E ele pensa, olha, eu vou inventar isso aqui, essa mentira, porque isso é para o bem da sociedade. Isso é para a sociedade se afastar dessa pessoa. E isso é para o bem. Ela é motivada por isso. Ele chama isso de sabedoria. Provérbio chama de loucura. Difamar é loucura. A partir no versículo 19, ele fala do músculo mais difícil de controlarmos. Ele fala da língua. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Quem fala demais, geralmente quem fala demais mistura muito verdade com mentira. Quem fala demais exagera demais. Geralmente quem fala demais é tolo. É mais sábio não falar muito. É mais sábio ouvir mais do que falar. Sábio é quem controla a língua. 20 e 21. A fala dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios vale muito pouco. As palavras dos justos alimentam muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A palavra do justo, ela é alimento para a nossa alma,
mas o insensato, ele morre de fome. Não tem nada melhor, irmãos, do que você ser rodeados de pessoas sábias. É por isso que estamos na igreja também. É por isso que temos que ter comunhão uns com os outros. Temos que ser sábios. Não tem nada melhor de você estar na profundidade de uma dúvida, de um dilema, de um sofrimento, e você ouvir uma palavra sábia de alguém, uma frase, um conselho, e essa pessoa lhe tira do buraco da dúvida, do buraco do dilema. Faça isso. Olha, eu fiz isso e pela palavra de Deus isso é bom. Você sair dessa dúvida, você sair desse sofrimento. Essa é a sensação de quem vive rodeados de pessoas sábias. Agora, experimente chegar para essa mesma dúvida, para esse mesmo dilema, para o tolo. Ele vai lhe afundar mais nessa dúvida. Nós somos aqueles, irmãos, que esclarece. Nós somos aqueles que traz paz para o coração das pessoas. Nós somos aqueles que traz a solução, a elucidação. Somos essas pessoas. E temos que ser rodeados também por essas pessoas. Lembre-se do versículo 6, sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos ímpios mora a violência. Pessoas que usam seus lábios apenas para chicotear os outros, apenas para gerar violência. E a gente viu como um bumerangue, a violência ela volta muito pior para a gente. Quando a gente lança violência, você não vai conseguir controlar a violência que vai voltar para você. Olha que interessante, irmãos. A Bíblia, ela em nenhum momento, ela não nos garante, em nenhuma passagem dela, ela não nos garante reciprocidade quando nós falamos amor, quando nós plantamos amor. Ela vai dizer, olha, nem sempre nesse mundo você irá colher esse amor da pessoa que você foi gentil. E você não deve fazer isso querendo isso em troca. Porque a sua obra boa, o sábio entende isso, a sua obra boa não vem dele. Você não deve fazer isso. A Bíblia não garante isso, mas a Bíblia garante violência em troca de violência. É isso que Provérbios diz. Nem sempre você vai ser retribuído quando fizer algo bom, mas você sempre vai ser retribuído quando lançar violência nos seus lábios. Sempre vai ser. Essa é uma garantia. É muito fácil criticar, irmãos. É muito fácil falar mal das coisas. Não acho que você está se destacando quando você é aquela pessoa que só critica, que só fala mal, que só põe terra nas coisas. Não. Isso é o ser humano no seu automático. Isso é o ser humano agindo segundo a natureza. Eu me destaco porque eu sou aquela pessoa cirúrgica ali, crítica, falo mal de tudo, encontro erro em tudo. Isso aí é o automático do ser humano. Mas entenda, a solução não é ficar calado. O sábio não é aquele que fica calado. Sabedoria não é isso. Sabedoria é falar quando necessário. É falar com prudência. É trazer a solução, é trazer a luz, é ser o apaziguador. É de fato sermos a boca de Deus nesse mundo. Versículo 22 diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e Ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. O que Ele faz aqui é nos mostrando com frases curtas e profundas. Esses são os provérbios, que o nosso dinheiro, que a nossa riqueza, os nossos bens não é nada se não usarmos para a glória de Deus. Ele está nos instruindo aqui. Perceba a riqueza da sabedoria do homem justo, e como o pobre é insensato. O pobre no sentido de tolo, né? A ideia é essa aqui. Perdão, com pobre, né? É o insensato. Pobre no sentido de ideias, de não ter a clareza dessa sabedoria. Versículo 23 vai dizer assim: praticar a maldade é como um divertimento para o insensato. O homem inteligente se diverte com a sabedoria. O sábio e insensato. Ele está nos introduzindo a esses dois tipos de pessoas, né?
Sempre o sábio e o insensato. Futuramente, nos próximos capítulos, ele vai introduzir uma terceira pessoa. Ele vai falar do simples, que esse simples ele não é sábio também, mas é uma terceira característica aqui que ele nos introduz, mas isso não é agora. Agora ele só nos mostra essas duas visões. Essa palavra divertimento, né, praticar a maldade é como um divertimento para o insensato, é a mesma tradução para riso, que é a mesma tradução para Isaac. Isaac significa riso, né? Na palavra hebraica é isso aqui. Ele está dizendo que a maldade é como Isaac para o insensato, é como riso, né? Ele se satisfaz nessa maldade. É interessante, entenda isso, né? Quando o insensato ele pratica a maldade, ele não fica triste com a maldade, ele não se arrepende com a maldade. Você pode dizer, poxa, olha, se arrependeu ou foi preso. Não, ele está triste por causa da punição daquela falcatrua que ele fez. Ele só não pratica a maldade com medo da punição, com medo de que as pessoas descubram, com medo da sua imagem. Veja, é só egoísmo. Ele não deixa de praticar a maldade porque ele se arrepende e ele entende que aquilo não agrada a Deus. Não entenda, não ache que o ímpio age dessa maneira. É meramente pelo medo da punição. Podem perceber que ele sempre aqui está voltando aos mesmos temas, né? Tem um provérbio que fala de sabedoria e tolice. Aí depois tem outro provérbio que fala de trabalho, preguiça e trabalho. Aí tem outro provérbio que fala da importância das riquezas, as riquezas duradouras e as riquezas passageiras. Depois ele fala sobre o domínio da língua, né? E eu, como um pregador, pensei, por que Salomão não pegou todos esses provérbios com um tema só e colocou num capítulo? Não, esse capítulo vai falar só sobre trabalho. Por que Provérbios não pegou o capítulo 11 e agora falou só sobre verdadeira riqueza e riquezas passageiras? Por que ele não pega esses temas e divide em perícopes, como ele fez na introdução? Na introdução a gente tem um capítulo só sobre moralidade, outro só sobre trabalho, outro só sobre sabedoria e tolice. Por que ele não faz aqui? Será que Salomão estava lembrando do provérbio e escrevendo? Eita, mais um provérbio escrevendo. Não. Essa é uma ordem hebraica para causar ênfase. Isso é proposital. É uma forma, em vez dele juntar o assunto em blocos, ele nos mostra os mesmos assuntos, só que de forma cíclica. Trabalho, verdadeira riqueza, aí depois ele ouve os mandamentos, o filho insensato e o filho sábio, aí depois ele volta para trabalho, domínio da língua. Aí isso ele quer que a gente entenda o provérbio, leia outro, medite sobre outro e depois volte para aquele mesmo tema. Ele quer que essa fixação seja de forma cíclica, ele quer repetir várias vezes o mesmo tema, e a gente sabe que toda repetição é ênfase. A ideia é essa aqui, por isso que a gente vai ver versículos muito parecidos, só que com palavras diferentes, provérbios parecidos, só que com palavras diferentes. Mas essa é a forma de entrar na sua cabeça, é a forma didática da escrita hebraica que Salomão sabiamente a faz. Versículo 24, aquilo que o ímpio teme, isso lhe sobrevém, o que os justos desejam, Deus lhes concede. O que é que o ímpio mais teme? Ele está dizendo, o que o ímpio mais teme, isso acontece com ele. O que é que o ímpio mais teme? Ele teme a morte. A morte é um temor para muita gente. Ele não sabe o que vem depois da morte. O ímpio é assim. Ele não sabe, ou ele está muito enganado quanto ao que vem depois da morte. Essas são as duas únicas alternativas para ele. Esse é um dos nossos maiores temores também. Nós muitas vezes podemos nos pegar ansiosos de ter medo do dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E essa é uma realidade. Eu faço planos, eu já fiz toda a minha programação da semana. Amanhã eu vou dar aula na turma tal. Eu fiz esse plano, mas eu não sei se isso realmente vai acontecer. Eu não tenho garantia disso. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Daqui a 2 segundos. Eu não tenho essa garantia. Eu não tenho o controle das circunstâncias das coisas. E eu devo controlar essa minha ansiedade
e entender que tudo está nas mãos de Deus. O ímpio, ele não crê em Deus, ou ele crê em Deus de uma forma muito errada. E o que é que ele teme? Qual é o seu maior temor? Que quando ele morrer, ele esteja errado. Quando ele morrer, o ímpio, ele não precisa ir para a igreja. Eu confio nas minhas obras. Eu sou uma pessoa boa. As obras vão me salvar. O que é que ele mais teme? Que quando ele morrer, ele esteja errado. E o que ele mais teme é exatamente isso que vai acontecer. Quando ele morrer e se deparar, e quando ver que ele está no inferno, ele vai dizer: o que eu mais temia aconteceu. Mas aquilo que o sábio mais deseja, isso vai acontecer com ele. O que é que nós devemos mais desejar? Estar com Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é o nosso maior desejo, estar com Cristo. O que a gente mais deseja, o que a gente mais deve desejar, vai acontecer com a gente também. Essa é a profundidade do provérbio. Versículos 25 e 26. O ímpio desaparece assim como passa a tempestade, mas o justo tem um alicerce eterno. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Vejam que contraste, né? No versículo 25, ele está dizendo, olha, como a tempestade, né? Que logo vai embora. O ímpio, ele não é constante. No versículo 26, ele fala do preguiçoso, que agora ele está falando de trabalho. Mas entenda, o ímpio é o preguiçoso. Na modalidade de trabalho, o ímpio é o preguiçoso. A ideia é essa. Preguiçoso, quando ele fala aqui, é a mesma coisa que ímpio. E ele está dizendo, né? Um patrão que tem funcionários preguiçosos é como vinagre para os dentes e como fumaça para os olhos. Depois pergunte aí aos dentistas de plantão o que é que o vinagre faz para os dentes. Aquelas receitas da internet de branquear os dentes com vinagre, o que é que isso pode trazer? Trazer clientes para eles, né? No final é isso. Isso vai lhe causar dor. É isso que ele está dizendo. E fumaça para os olhos. Isso vai incomodar muito. Isso vai lhe deixar cego. E Matthew Henry ainda acrescenta: o funcionário preguiçoso, ele vai lhe fazer chorar, assim como fumaça para os olhos. Ele vai lhe fazer lacrimejar. Versículo 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas o tempo dos ímpios será abreviado. Isso aqui ele não fala necessariamente de prolongar os anos da vida, porque existem muitos ímpios que vivem muito. Existem ímpios que vivem mais de 100 anos, mas ele diz, olha, isso aqui é a qualidade dos seus anos. O que adianta viver nessa terra se você não adora a Deus? São anos malditos. Não adianta viver 100 anos, são 100 malditos anos que você viveu sem atribuir glória a Deus nas coisas que você realizou. E a sua vida de fato será abreviada, porque uma vida no inferno não é chamada de vida eterna, é chamada de morte eterna. Versículo 29, a esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. Sem Deus, os nossos maiores empreendimentos, seja ele físico, seja ele emocional, eles vão perecer. Versículo 29, o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína para os que praticam a iniquidade. Veja o caminho que você vai trilhar, um caminho de bênçãos com Cristo ou um caminho de ruínas. O que é uma ruína? A ruína é aquilo que foi edificado, mas um dia aquilo ali foi abalado, foi devastado, seja por uma causa natural, seja pelo tempo, ou seja por um inimigo numa guerra. Você constrói, mas o que vai acabar nisso aqui é ruína, porque aquilo ali não está sustentado no Senhor. Concluindo, irmãos, eu tenho 3 rápidas aplicações para falar em cima dos provérbios aqui de Salomão, do capítulo 10. Primeiro, não devemos sucumbir ao ensino tolo, não devemos sucumbir às narrativas erradas desse mundo, dentro da própria mídia, dentro da própria sociedade, provérbios errados que nos colocam e nos dão como modo de vida. Vamos ouvir os provérbios corretos. Por isso essa coletânea de Salomão,
Por exemplo, o que importa é competir. Olha que interessante. Eu jamais vou dizer à minha filha e vou ensinar ela que o que importa é competir. Numa competição, eu sempre vou inclinar ela a o que importa é ganhar. Se você vai para uma competição, o que importa é vencer. O prêmio está para quem vence. Quem vence vai ter o prêmio que ele almejou. Quem não vence não tem. Quando você perde numa competição, inevitavelmente alguém mostrou que é melhor do que você. A competição é isso. Se a minha filha um dia perder, o que é que eu vou ensinar ela? Eu vou ensinar ela a aceitar a derrota. Eu preciso ensinar isso a ela. Você tem que aceitar a derrota. Isso vai ser bom para você. Eu vou ensinar ela, claro, a respeitar quem venceu, ver por que ele venceu e eu não. Isso é importante. Reconhecer que ele foi bem, pensar em como melhorar. Imagina eu chegar para minha filha no concurso e dizer, ela não passou, dizer, não, meu filho, o que importa é você se inscrever. O que importa é competir. Não, o que importa é passar no concurso. A pessoa não estuda para participar do concurso e não entrar no concurso. E não passar. A pessoa estuda para passar. O que é que você pode ensinar quando o seu filho perder? Que nem sempre a gente ganha. Que isso é normal, que perder é normal, porque a gente nunca vai ter tudo. Perder é normal, mas não é maravilhoso. É isso que o mundo ensina. Perder é ótimo também. Não. Perder é normal, mas não é maravilhoso. Esse é um ensino tolo. Alguém falou isso algum dia e as pessoas acharam bonito. E o que importa é competir. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes você escuta uma confissão de pecado de alguém. A pessoa confessou o pecado e você diz assim, isso aí todo mundo faz. Isso aí é normal, calma, todo mundo faz isso. Essa não é a forma de tratar o pecado das pessoas. Olha, você pecou, isso foi terrível, muitas pessoas já fizeram isso, mas não faça de novo. Não trate o pecado, o seu pecado, o pecado de alguém que confessa o pecado a você com normalidade. Eu já vi situações, irmãos, onde o pastor na frente da igreja, ele fala que a menina engravidou no namoro, ela foi disciplinada junto com o namorado, e no final desse aviso, as pessoas da igreja começaram a dar parabéns a ela. Parabéns pelo filho. Olha, você dá parabéns quando o menino nascer. Você dá parabéns quando ela passar pela disciplina. Ela passou pela disciplina, a criança nasceu, aí você dá parabéns. Assim que a igreja ouviu a disciplina, terminou. Parabéns pelo filho, viu? Isso é tratar o pecado com normalidade. Não caia na onda do ensino errado, na narrativa herética. São palavras tolas, são provérbios tolos que levam as pessoas para longe do evangelho. Coisas que estão tirando ensinamento, o verdadeiro ensinamento. Pecado deve gerar na nossa vida incômodo, vontade de melhorar, vontade de não cometer novamente, de vencer. Pensar o contrário disso é tolice. Segunda aplicação, irmãos, para aqueles que pensam que vão para o céu porque simplesmente suas obras são boas. Elas pegam suas obras, elas mesmas julgam as suas obras e elas consideram boas. Não precisa ir para a igreja, eu confio naquilo que eu faço. Olha o que é que o nosso capítulo da confissão, capítulo 16, sobre as boas obras, no primeiro parágrafo vai falar. Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que, sem a autoridade dela, são aconselhadas pelos homens, movidos de um zelo cego e sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Boas obras é aquilo que Deus ordena na sua palavra. E ele só considera boa a obra que o glorifica. Não barganhe com o ímpio, dizendo, a minha obra é tão boa, Senhor. Não barganhe com Deus, dizendo que a sua obra é boa e isso merece levar você para o céu. Berkoff, sobre isso, ele vai dizer assim, que boas obras só acontecem quando são frutos de um coração regenerado.
só temos capacidade de praticar boas obras se antes Cristo de fato morreu por nós. Deus nos escolheu e o Espírito Santo habita em nós. Se Jesus morreu por nós na sua obra, se Deus nos escolheu e se o Espírito Santo de fato nos ilumina a praticarmos as verdades dele e habita em nós. Aí Berkhoff completa dizendo: se Deus quer que eu faça aquilo, se Deus se agrada que eu pratique isso, ele vai dizer assim: é assim que você tem que pensar. Deus se agrada, Deus quer que eu faça, isso são boas obras. E a nossa boa obra, ela só é possível, irmãos, por causa da maior obra já realizada nessa terra, por causa da obra de Cristo. Por que nós não cultuamos mais no sábado, irmãos? A obra de Cristo tem tudo a ver com isso. Porque o dia da ressurreição, ele superou o dia da consumação da criação. Entenda, demandou de Deus poder, muito poder, para criar esse mundo, mas demandou, pode ter certeza, muito mais poder dele para morrer por nós e vencer a morte. Na criação, ele deu vida. O pecado entrou no mundo e nos matou. Na cruz, ele nos deu vida eterna, sem nenhuma possibilidade de perdição, sem nenhuma possibilidade de condenação. Por isso que a gente não deve confiar nas nossas obras. É a obra da cruz que nos dá vida eterna. É uma afronta, hoje, na nova aliança, eu considerar mais o sábado e não considerar o domingo. É eu dizendo com a minha obra, com a minha conclusão, que a obra da cruz foi menor que a obra da criação. É por isso que guardamos o domingo. E por último, irmãos, terceira e última aplicação, versículos 30 a 32 dos provérbios de Salomão, os últimos provérbios aqui desse capítulo. Vai dizer assim: o justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será arrancada. Os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios só sai perversidades. É interessante porque ele diz assim: o justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. É que terra é essa, né? Essa terra aqui é o céu, talvez, a Nova Jerusalém. Não habitarão lá. Não é a terra aqui, porque aqui eles moram aqui. Eles vivem aqui. Não, ele está falando do mundo aqui mesmo. Ele está dizendo assim: o ímpio não sabe viver nesse mundo. É isso que nós devemos entender. O ímpio não é só ímpio no trabalho. Ele não é só ímpio em casa. Olha, parem para pensar. O ímpio é ímpio até quando ele está se divertindo, ele é ímpio. Até nas horas vagas ele é ímpio. Até a sua forma de diversão é ímpia. As músicas que ele escuta não tem sentido. Quase não tem ritmo. E quando tem ritmo e quando tem letra, é também para afrontar o nome do Senhor. Até se divertindo, o ímpio é ímpio. E ele mostra que é ímpio. Ele usa a imoralidade para diversão. Ele usa músicas que exaltam a imoralidade, que degrinem a imagem da mulher, do homem também, da família. É isso que ele faz. A conversa dele é ímpia. A forma como ele conversa, como ele fala de política, como ele fala de economia, como ele fala de como viver a vida. O ímpio não sabe comer de forma correta, ele não bebe, ele bebe desenfreadamente. E começa a falar besteira porque está bêbado. Até na diversão ele é ímpio. Ele está dizendo: os ímpios eles não habitarão, eles não sabem viver nesse mundo. Eles não sabem habitar nessa terra. Romanos 8, 23, ele conclui bem o que os provérbios do capítulo 10 de Salomão querem nos dizer. Romanos 8, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é o salário? É a recompensa. A recompensa de pecar e ninguém morrer no seu lugar é a morte. Ele diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O ímpio nos chama de insensato, irmãos.
Você é insensato. Por que que só a sua fé salva? Porque só aqui na Bíblia tem tantos outros livros, tantos outros estudos. Porque só vocês são arrogantes. Mas isso não é arrogância. Arrogância é achar que a minha obra, aquilo que eu faço de fato, é capaz de me salvar. Isso é arrogância. Ele está dizendo, essa graça, essa recompensa foi lhe dada gratuitamente. O dom gratuito, para você é gratuito, mas para Deus foi caro. Para Cristo foi muito caro. Para você foi dado de graça. Quem pagou não foi a gente. Saiba que você não é merecedor, mas isso foi dado a você gratuitamente, por causa do sacrifício de Cristo. Jesus trabalha e Ele divide o seu salário abençoado com todos nós. A salvação eterna, a ressurreição dos mortos, sem termos feito nada por isso. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura, pela meditação da Tua Palavra, provérbios tão profundos que falam ao nosso coração. Obrigado, Senhor, pela conclusão desse capítulo. Nos abençoa ao longo dos provérbios de Salomão. Esteja conosco neste momento, neste dia, no próximo culto que acontecerá na nossa escola dominical. Nos instrui, nos capacita. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.